hoje? Não, né? Mas paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém, glória a Deus. É um prazer estar aqui, para compartilhar a palavra com vocês. Minha primeira ministração como pastora. E é uma honra, falo para vocês, é uma honra estar aqui, né? Que o Senhor venha me usar, não venha de mim, mas venha do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Eu vou falar de um irmão assim, muito querido, que teve uma história assim, muito impactante, seu testemunho de vida muito impactante, e ele fez assim, ele deu a volta por cima, um testemunho maravilhoso, que é o nosso irmão Paulo, amém? Amém. Então eu vou ler lá em Atos, no capítulo 9. Eu li bastante, tá, irmãos? Eu li até o 19, mas não precisa ser tanto assim. Mas eu li até o 19, mas vamos lá. Então, eu começaria a partir do versículo 2, que está assim: e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco, com esse documento, Saulo, que na época ele era Saulo, não era Paulo, né? Poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. E em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Vou parar aqui por enquanto. E eu já tinha lido essa passagem uma vez, e a história da conversão de Saulo, ela assim me impactou muito. Porque Saulo, ele significa como se orou, né? Como se tivesse orado, a tradução do nome Saulo. Mas ao mesmo tempo, Saulo ele não seguia esse caminho de oração, né? Que a gente imagina, né? Uma pessoa que ora, é uma pessoa que segue a Cristo, é uma pessoa que está seguindo o caminho do Senhor, mas não. E as pessoas da região ali, eles conheciam Saulo, mas qual que era a imagem que eles tinham de Saulo? Os nossos irmãos de Cristo tinham que viver escondidos, porque Saulo ele tinha uma carta que lhe dava o aval de levar os nossos irmãos presos. Ele tinha o aval para perseguir os nossos irmãos em Cristo. Infelizmente, muitos perderam a vida por causa dessa atitude de Saulo. Mas Deus viu algo muito especial na vida de Saulo.
Não tem como. Nós, como seres humanos, o que a gente faria se nós tivéssemos um Saulo correndo aqui atrás de nós? O que nós faríamos como ser humanos? Mas graças a Deus, Deus viu algo tremendo na vida de Saulo. E a gente vê pelo testemunho dele como foi a vida dele após a conversão. Então, Saulo ali na caminhada, eu imagino que algo já vinha tocando no coração dele para ele ter essa experiência com o Senhor. Porque o Senhor só entra no nosso coração se nós permitirmos. Então, muito provavelmente ele já tinha ouvido falar de Cristo, logicamente. Os irmãos que eram presos não paravam de orar ou não paravam de louvar ao Senhor, eu imagino também. Então, a semente foi plantada em algum momento na vida de Saulo. Porque o Senhor, ele é gentil, ele pede. Então, algo já vinha dentro do coração de Saulo, ministrando ele, só que ele não queria dar o braço a torcer, porque ele era aquela pessoa que perseguia aqueles que ele achava que estavam fazendo errado. E para o Senhor alcançar a vida de Saulo, o que o Senhor teve que fazer com ele? Ele teve que bater um flash no olho dele, ele ficar cego, e ainda teve que falar. Ele conhecia os nomes daquelas pessoas que estavam com ele, provavelmente ele tinha soldados ali. Ele não saía só ele mesmo, ia correr atrás dos irmãos. Os irmãos, né? Tinha gente ali ao redor dele, outros guardas, mas e o testemunho dele é tão grande que esses guardas também ouviram a voz do Senhor. Eles só não tiveram o flash foi para Saulo. E o Senhor teve que fazer isso com ele, para ele entender que aquele Deus que ele estava perseguindo, que ele achava errado, que ele aprendeu que era errado, todo aquele tempo não, ele era verdadeiro, ele era real. E ele falou não só com ele, porque os soldados também ouviram a voz. Imagina, quem já ouviu a voz do Senhor? Acho que nem todos tiveram essa experiência de ouvir a voz do Senhor ali falando. Você olha pelos lados e quem está falando aqui comigo? Mas ele ouviu alguém que não cria, que perseguia, provavelmente estava tendo alguma dúvida já na cabeça dele. Ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor falou: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ele deu o nome: ó, esse que você está perseguindo sou eu. E aqueles que estavam junto deles também não ouviram. Então Saulo não ouviu, mas ouviu, os outros viram, não viram nada, mas eles procuraram também e também ouviram. Olha, tinha Saulo e tinha confirmação daqueles que estavam junto com ele. E literalmente Saulo caiu do cavalo. Caiu do cavalo, nos seus paradigmas, nos seus pensamentos, nas suas barreiras e fisicamente também. Ele machucou, caiu do cavalo árvore. Eu acho que ele nem viu como quando a gente cai, geralmente a gente tem que tenta dar uma ajeitada para cair direito, né? Mas não, ele nem isso. Só caiu, levantou o pó do chão. E ali ele ouviu a voz do Senhor. E olha só, os soldados que estavam com ele levantaram ele, eles ouviram o Senhor falando, levantaram ele e levaram ele para a cidade. Porque ele não ia sozinho. Como é que ele ia achar aquela cidade sozinho? Então, a mesma obra que o Senhor estava fazendo na vida de Saulo, ele também estava fazendo na vida daqueles soldados. Porque, gente, para seguir alguém, você também tem que comungar do mesmo pensamento, né? Eu estou perseguindo os cristãos, eu acredito em você, eu vou você perseguir aquela turma. Olha só, não foi só a vida de Saulo, mas foi dos soldados também. Porque eles também obedeceram o voz do Senhor. Amém? Amém. E ali, mais pra frente, né? Ele ficou 3 dias na cidade sem comer e sem beber. E provavelmente o Senhor continuou falando com ele. Ele começou a orar ao Senhor. Mas, Senhor, como é que eu vou orar para o Senhor? Eu não te conheço, eu te rejeitei até agora. Provavelmente
momento, ele ouviu aquelas pessoas que ele perseguia orando. Em algum momento ele falou: nossa, aquela pessoa que eu ouvi orando, eu vou tentar fazer igual. Porque ele não tinha experiência alguma com o Senhor. Mas o Senhor começou a testificar no coração dele. E Deus também falou com outra pessoa. Falou com Ananias. Ó, Ananias, ó, chegou na cidade aí um rapaz, um querido, né? O Senhor falando de Saulo já cheio de orgulho, porque ele, já sabia do futuro de Saulo, já sabia o que Saulo ia ser, o que Saulo ia passar. Então Jesus falou com a maior alegria: ó, um querido meu filho querido, amado, Saulo. Quando Ananias disse: Senhor, coisa, aquele Saulo estava perseguindo o nosso povo e que levou e que, infelizmente, é aquele Saulo. E eu imagino que Ananias, ele teve que ter, o Senhor falou com ele também, então não tinha como ele, dizer que era a história da cabeça dele, deu o nome, deu o endereço. Olha só como Deus quer fazer. Ele dá o nome, dá o endereço e vai dar a fala. E Ananias foi lá na casa de Saulo, onde Saulo estava, porque não era a casa dele, né? Ele era de Tarso. E chegando lá na casa de Saulo, eu acho que ele olhou e pensou: Senhor, onde o Senhor me meteu, Pai? Aonde o Senhor me colocou para eu vir aqui, esse homem aqui, se ele não tiver transformado de verdade, se ele se destransformou, ele vai pular aqui no meu pescoço, e vai me levar preso. Mas olha a fé de Ananias. Ananias conhecia o Senhor. Ananias tinha intimidade com o Senhor. Ananias orava, Ananias jejuava, provavelmente ele frequentava algum grupo. Então ele tinha intimidade com o Senhor. E ele sabia que uma ordem do Senhor dada, o Senhor ia prover tudo. Então ele confiou: se o Senhor me mandou lá, eu sei que Ele vai me proteger, Ele vai me suprir e eu vou com segurança. E ele chegou lá e Saulo estava lá. E eu imagino que Saulo, em sua reflexão, ele se sentiu muito triste. Eu creio que deve ter se sentido humilhado também, porque ele era como se fosse um general, ele era o chefe. Às vezes nem ele ia lá aprender, ele falou: vai pegar aqueles lá que eu estou mandando e traz aqui. Então às vezes nem era ele que ia até a pessoa, ele estava ali guiando, os soldados iam lá pegar. E ele estava lá, aquele homem agora humilde. Aquele homem agora estava se sentindo pequeno, mas provavelmente ele estava sentindo uma paz tão grande no coração, para ele estar ali prostrado por 3 dias, sem comer, esperando, porque ele sabia que alguém ia orar por ele, para ele voltar a enxergar. E eu também imagino Ananias. Ananias falou: esse homem vai voltar a enxergar, ele vai me ver e vai dar ruim. Mas com certeza Ananias falou: não, mas se é o Senhor que está mandando ele lá para de Saulo, orar por Saulo, eu vou lá. E ele foi. Ele falou: Saulo, eu sou Ananias, o Senhor mandou aqui para eu orar por você. E ele orou. E aí Saulo recebeu o Espírito Santo e as escamas caíram dos olhos dele. Então, e ele começou a ver a mulher. E no mesmo, ali diz lá no verso 18: no mesmo instante umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. E ele levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Eu imagino que, por ele ser um soldado, ele era um homem grande e forte.
Ele era sadio. E ali, a transformação dele foi tão tremenda que ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo. E se for ver alguns versículos ali um pouco mais à frente, ele já tinha seguidores. Muito provavelmente alguns soldados também começaram a seguir ele. Então, o que eu tiro da conversão de Saulo, que eu acho que é uma coisa muito, foi um evento muito lindo, muito tremendo. E que não importa a situação que a gente esteja, não importa o nosso passado, o Senhor ele quer fazer uma obra sobrenatural nas nossas vidas. Não importa o que acontecer. Eu creio que o passado de Saulo perseguiu ele tremendamente. Mas ao mesmo tempo, a história de conversão dele e o testemunho dele conseguiram amenizar muito o passado dele. Muito pelo que aconteceu com ele. Então, nas vezes que a gente, aqui e agora, se sentir muito pecador, mas muito zoado mesmo, de se sentir no chão, falar: Deus, ó, hoje eu não estou podendo nem levantar o meu dedo para o alto, porque eu estou me sentindo muito pecador. A gente tem que lembrar desse momento de Saulo. Tem que lembrar quem foi Saulo. E eu vendo a tradução de Saulo para Paulo, mudou pouca coisa. Eles vêm da mesma vertente, vêm de Paulo, que eu não creio. Mas Paulo, ele já muda para pequeno ou humilde, como homem Paulo. E ele se mostrou durante a caminhada dele, essa pessoa. Pessoa humilde, que foi lá, pregou a palavra do Senhor, fez a obra do Senhor tremendamente. Então, quando a gente estiver se sentindo muito Saulo, nós temos que lembrar do testemunho de Saulo. Porque o Senhor transformou a vida dele para quem ele foi, para quem ele tem sido para nós, desde que escreveram os livros, para quem ele tem sido. Quantos anos o nome de Paulo tem sido falado durante esse mundo inteiro, desde a criação do mundo, desde que ele nasceu. Quantas vezes o nome dessa pessoa foi dito? Olha o testemunho de Paulo. E Saulo era o perseguidor, Ananias era o seguidor. O Senhor uniu duas pessoas para um propósito. Ananias, o propósito dele era ir lá orar para Saulo, as escamas caírem e preparar Saulo para o ministério dele. Ananias, ele parou ali, mas Saulo foi muito longe, como Paulo. Então, que nós possamos ser também Ananias, estar sensível ao nosso Senhor, estar ali buscando o Senhor sempre. E quando chegar, o Senhor falar: ó, vai lá e fala com Saulo lá, porque eu tenho uma obra gigantesca para fazer na vida dele, que a gente possa ser igual a Ananias. Se o Senhor me mandou, eu vou confiar no propósito que o Senhor tem. Eu vou lá atrás daquele Saulo e vou orar por ele. Amém? O Saulo, ele não era bem visto pela sociedade. Agora Saulo está pregando a palavra de Deus. Ó, como assim? Virou crente agora? Vai ser redimido de tudo que fez? Santinho. Quantos não ouvimos isso? Santinho, né? Virou santinho agora. Glória a Deus. Amém. O Senhor olhou para nós e falou: ó, filho, eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida. Continue em santidade, porque eu tenho algo sobrenatural para fazer por intermédio da sua vida. Amém? Então a gente também não tem que ligar. Com certeza ele ouviu muito, até de próprios irmãos que não creram na conversão dele. Existe, né?
existe, né? Olha para nós e fala, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que a Joyce virou pastora, Joyce veio lá da igreja batista e agora virou pastora. Mas Deus tem uma obra tremenda para fazer. Amém? Hoje nós podemos ser salvos. Podemos estar no lugar de salvo. Pecamos, erramos, tropeçamos, mas nós podemos ser analíticos. Buscamos, não deixar de buscar o Senhor, não buscar de orar ao Senhor, não parar de interceder pelos irmãos, não parar de testemunhar do Senhor, de fazer a obra do Senhor, porque aqui nós estamos muito bem, mas o fim de Paulo não foi legal. Mas até lá, quando ele chegou no fim, ele fez muita coisa maravilhosa. Nós temos que aproveitar que nós estamos bem aqui e fazer a obra do Senhor enquanto somos vivos. Porque lá Paulo, né, agora, foi preso várias vezes, foi açoitado várias vezes, e ele morreu, infelizmente, decapitado. E com certeza o passado de Paulo veio dar uma mexida nele. Falei, Senhor, por que o Senhor me permitiu fazer tudo isso que eu fiz até aqui? Por que, Deus? Olha quanta coisa que eu fiz com o meu povo. Porque quando ele se sentia filho do Senhor, né? Olha, Senhor, quanta coisa eu fiz contra o meu povo, eu estou aqui. Agora, alcançando almas para o Senhor. Mas olha só o que eu fiz. Eu ouvi uma vez o testemunho de um médico, que ele era um médico abortista. Né? Então ele foi lá, fez mais de 1.000 abortos, e ele se converteu. Não virou ativista pró-vida, né? Começou a lutar, tal. E na entrevista ali, perguntaram para ele, como se fosse, do que você se arrepende, do que você tem medo? E ele falou bem assim, ele era convertido. Quando eu chegar no céu, eu vou ver o rosto de todos aqueles que eu tirei a vida. E eu imagino que o Saulo foi assim também. Ele chegou lá na glória e viu todas aquelas pessoas que, por amor a Cristo, foram perseguidas. Eu não sei se ele chegou a tirar, né, a vida das pessoas, mas enfim, se ele só ordenava de algo, mas mesmo assim, na culpa, eu jurei perseguido. Então, mas Deus tinha um propósito maior. E com certeza ele foi recebido de braços abertos pelo Senhor, porque a obra dele foi linda. Então, irmãos, se um dia nós nos sentimos igual a Saulo, que a gente busca Deus, que a gente ora o Senhor. Porque o Senhor ele tem um propósito para mim, estou aqui como pastora, mas ele tem um propósito muito maior para todos vocês. Quem sou eu? Quem sou eu? Então que a gente olha para o passado e fala, ó, passado, fica aí, porque agora eu vou ter a atitude de Ananias. Eu vou orar, vou te buscar, vou te obedecer, vou atrás de almas, vou visitar pessoas, vou fazer a tua obra. Enquanto o nosso nome vem mudar para Paulo, amém, glória a Deus, obras maiores virão, amém? Um grupo de jovens robustos, jovens firmes na palavra, jovens transformados, jovens que
vão alcançar outros jovens para a glória do Senhor Jesus. Um pastorado gigantesco, novas igrejas venham ser abertas, irmãos firmes, irmãos fiéis, irmãos prósperos, amém? Tem a igreja internacional lá, mas nossos irmãos lá de Portugal, que ela tem que crescer tremendamente aquele ministério e alcançar a Europa, em nome do Senhor Jesus, infelizmente está se perdendo. Mas em nome de Jesus existe lá uma chama viva e que vai alcançar muitas almas, amém? Amém. Tornamos essa palavra de hoje para nós, para cada um de nós, que a gente venha lembrar desse irmão que tem um testemunho maravilhoso chamado Paulo, amém? Amém.